Para o segundo intervalo, vamos resolver o mesmo exercício, tanto utilizando o segundo intervalo, mas com a ideia de métodos de cordas, né? Vamos ter que calcular a segunda derivada para sabermos se a função é convexa ou côncava e depois avaliarmos também o sinal dos pesos, ok? Para sabermos diretamente quais dos pontos será o ponto fixo. Mas na realidade já fiz referência, que é o ponto B. Mas aqui nós teremos a certeza utilizando o caso particular do método da falsa posição, que é chamado de método das cordas. Então, inicialmente, eu vou achar a primeira derivada. Esta é a função, é só derivarmos, né? A derivada do seno de x ao quadrado, isso vai dar 2x cosseno de x ao quadrado. Okay? 2 vezes 5 vai dar 10. Então, a primeira derivada vai ser 10x cosseno de x ao quadrado menos 3x a derivar é igual a 3. Mais uma vez vou derivar, pois encontrei apenas a primeira derivada. E a segunda derivada da função em x é igual. Aqui mais uma vez a derivada deste produto, né, é a derivada da primeira expressão, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos lá, 10x a derivar igual a 10 vezes cosseno de x ao quadrado, 10x vezes a derivada do cosseno de x ao quadrado. A derivada do cosseno de x ao quadrado vai ser menos 2x seno de x ao quadrado. 2 vezes 10, quer dizer, 2 vezes 10x, isso vai dar menos 20x, vezes x, isso vai dar menos 20x ao quadrado, né? Então, temos aqui menos 20x ao quadrado, seno de x ao quadrado. Aqui a derivada de uma constante é zero. Então, menos zero. E não é necessário mais representarmos. Então, encontramos a segunda derivada da função em x. E aqui podemos ver para qualquer valor deste intervalo, de 1,16 até 1,48, esta segunda derivada será negativa. A segunda derivada negativa, a função em A, qual é o valor da função em A? É um valor positivo. A função em B é um valor negativo. Então, estamos perante uma concavidade voltada para baixo. E o ponto B é um ponto fixo. Significa que nós vamos repetir o valor de B da primeira até a última iteração. Daí que, na primeira iteração, eu tenho os valores iniciais, A1 e B1, bem como os dos pesos, né? Função em A1 e a função em B1. Calculando x1, eu encontrei o seguinte valor, 1,4129. Depois, vou mais uma vez, critério de parada, calcular o erro para saber se o erro será menor ou igual à tolerância. Então, vou calcular a função em x1. Realizando os cálculos, substituo o valor de x1 na fórmula. Então, obtenho 0,3151. Este é o valor da função em x1. É um valor positivo, significa que o módulo deste valor positivo será sempre o mesmo valor, né? Este valor é maior que a tolerância. Não devo parar. Continuo. Eu vou testar a condição de convergência para saber em quais dessas condições eu me encontro. Isto vai me permitir determinar os valores de A, B e dos pesos para a próxima iteração. Então, vou calcular a função em A1, já calculei, tenho este valor positivo, a função em x1 também encontrei um valor positivo e este produto vai dar positivo. Então, estou aqui na segunda condição. Isso implica que A2 é igual a x1, é igual a 1,4129 e B2 é igual a B1. É aquilo que eu já fiz referência, né? Que B será fixo. Posso até não calcular. B será igual a 1,48 em todas as iterações, porque nós já provamos aqui que B é um ponto fixo. Em diante, calculo os pesos, a função em A2 e a função em B2. Basta substituirmos, né? Tanto o valor de A2 e o valor de B2 na função, nesta função aqui, ok? Função dada. Então, para a segunda iteração, tem os valores dos extremos e dos seus pesos. Vou mais uma vez utilizar a fórmula iterativa para calcular a aproximação 2, o valor de x para a segunda iteração. Realizando esses cálculos, num rascunho, numa calculadora, encontrei 1,4438. Vou testar o critério de parada, calcular o erro.
Encontrei o valor da função em x2, 0,023. Continua sendo maior que a tolerância. Vou continuar com a condição de convergência para saber quais dessas condições será satisfeita. Para tal, calculo a função em A2 e a função em x2 e obtenho ambas positivas, então o produto também vai ser positivo. Daí que estou na segunda condição. Mais uma vez, A3 será igual a x2 e B3 é igual a B2. B continua sendo o mesmo valor. Calculo os pesos, a função em A3 e a função em B3, para a próxima iteração. Então, mais uma vez, vou calcular x para a terceira iteração, x3, utilizando a fórmula da média aritmética ponderada. Encontrei 1,4459. Critério de parada, vou calcular o erro. Encontrei o valor da função em x3, 0,0015. Este valor em módulo será positivo, continua sendo maior do que a tolerância. Vou testar a condição de convergência. A função em A3 é igual a 0,0232. A função em x3 é igual a 0,0015. Este produto será positivo, então estou aqui na segunda condição. Então, A4 é igual a x3, igual a 1,4459, e B4 é igual a B3, que é igual a 1,48. Isto implica que a função em A4 é igual a 0,0015 e a função em B4 é igual a menos 0,3695. Basta vocês utilizarem este valor ou substituírem na função inicial. Então encontrarão esses valores. Então na quarta iteração, vou utilizar esses valores de A, B e dos pesos, para calcular o valor de x4, utilizando a mesma fórmula. Então, fazendo esses cálculos, obtive 1,4461. Vou testar o critério de parada, isto é, calcular o erro, e obtenho que o erro é igual a 0,0001 e este valor é menor que 0,001, né, o valor da precisão dada. Daí que devo parar, pois encontrei o valor com a precisão dada. Isso significa que este valor de x4 é o valor procurado, é o valor mais aproximado da raiz, ok? Então posso dizer como resposta x2 asterisco, o valor aproximado é igual a 1,4461. Este valor foi alcançado na quarta iteração. Então, mais uma vez, calculei a segunda raiz nesse contexto, mas utilizando apenas 4 iterações, tá? Por quê? Porque o ponto B foi um ponto fixo, não variou em todas as iterações, e isso nos permitiu com muita facilidade determinar a raiz aproximada, tanto para o primeiro intervalo quanto para o segundo intervalo. Então, resumidamente, posso representar os cálculos numa certa tabela. Então, para o primeiro intervalo, tenho essa tabela, onde eu tenho o valor de K, são as iterações, os valores dos extremos, os pesos, o erro e o valor das raízes, né, aproximada. E vimos que na quarta iteração eu obtive 0,6144. Este é o valor aproximado, tanto da raiz real, ok? Então este é o valor encontrado, nesse caso na quarta iteração. Para o segundo intervalo, idem. Eu encontrei na quarta iteração o valor de x4 igual a 1,4461. Assim resolvi o exercício número 1 utilizando o método da falsa posição ou o método das cordas. Okay? Aqui utilizei o cálculo manual. No próximo vídeo, nós vamos utilizar o Excel para resolvermos o mesmo exercício, mas utilizando o método da falsa posição ou o método das cordas. Então, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí um like, um gostinho, um joinha e partilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.